Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Tem bastante gente aqui já no chat, que eu já estou dando uma olhadinha. Muito bom, acordando cedo, domingão, fazia tempo que a gente não fazia uma reuniãozinha para matar a saudade. Para os nossos convidados, eu sou a Raíssa, sou a diretora do Clube Resplandecente. E hoje nós vamos fazer uma especialidade muito especial de serviço comunitário com uma pessoa muito especial, que é a nossa convidada Silvana, que é a diretora da ADRA, da Associação Paulistana. E para então iniciarmos, eu vou pedir para o Stanley fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai, nós somos gratos a Ti por este domingo que o Senhor nos concede, pelo despertar com vida e com saúde, Senhor. Neste momento, abençoe o Clube Resplandecente, todos os bravadores, as suas famílias que são representadas por essas crianças e adolescentes. O Senhor também possa estar abençoando a nossa convidada Silvana Casonato, que o Senhor possa estar também com a sua família, abençoando, protegendo e guiando, e abençoe essa especialidade neste momento, que o Senhor possa nos ajudar a entender da melhor forma possível e possamos concluí-la com sucesso. Isso que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. 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 Então, galerinha, essa é a Silvana. Silvana, muito obrigada por ter aceitado o convite de passar essa especialidade tão importante, né? Nesse momento em que a gente está passando. Então, muito obrigada por essa honra de estar aqui com você. E pode começar, pode dar início. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite, tanto do Stanley quanto da Raíssa, né? Muito obrigada pela oportunidade, né, da gente falar um pouquinho dessa paixão que a gente tem pelo serviço assistencial da Igreja Adventista, que compõe aí os serviços da ADRA e também da ASA, né? Eu vou pedir para o Stanley, eu gostaria de compartilhar uma tela, se for possível. Stanley, se você me autorizar aí, acho que fica didático para quem está assistindo, né? Fica menos monótono, eu acho que vai ser legal se eu puder. Deixa eu tentar, então, aqui, será que eu já posso? Vamos descobrir. Só um minutinho, gente, que eu esqueci de ampliar a minha tela. Muito bem. Ai, peraí, gente, fechei tudo aqui. Gente, enquanto isso, eu vou apresentando a Silvana. Por favor, Stanley. Pronto, ela trabalhou por 8 anos no Ministério da ASA, que é a Ação Solidária Adventista, e ela fez esse trabalho por esse período de 8 anos e sempre executando essas tarefas, participando de palestras, levando palestras para as pessoas nas igrejas, nos bairros, levando um atendimento, assistência a várias pessoas de maneiras diferentes, em bairros diferentes, atendendo cada cultura de acordo, né, com a sua vivência ali. E atualmente, desde o ano passado, né, Silvana? Isso, 2019, né? 2019, ela iniciou o trabalho na ADRA. É um trabalho diferente,
mas ela vai estar explicando melhor para vocês nessa especialidade de serviço comunitário. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos falar, então, um pouquinho, pelo script que eu recebi de vocês, eu preciso falar para vocês o que significa a ADRA, né? E eu vou aproveitar para apresentar um pouquinho mais a nossa agência humanitária, mas antes, eu vi que vocês têm aí 3 textos bíblicos para vocês lerem e entenderem, né? Eu não vou me aprofundar nesses textos, mas esses textos são bem importantes, são os 3 principais textos da área social. Apesar de Jesus ter passado a maior parte do tempo que ele viveu nessa terra, ele passou a maior parte do tempo fazendo o bem, cuidando de pessoas, atendendo às necessidades das pessoas. E é da autoria de Jesus o que nós chamamos de método de Cristo. E o método de Cristo é nada mais, nada menos do que fazer o bem para as pessoas, ganhar a confiança delas e depois dizer para elas quem é Jesus e apresentar Jesus para a vida delas. Esse é o método de Jesus, é o método que Jesus usou quando andou nessa terra, né? Então, nós primeiro fazemos o bem, atendemos às necessidades, ganhamos a confiança dessa pessoa, ela passa a confiar na gente, a confiar na nossa integridade, na nossa bondade, e então, aproveitando que ela está confiante na gente, a gente já pode apresentar Jesus como salvador para a vida dela, para transformador da vida dela. Esse é o método de Jesus. Então, mas a especialidade de vocês fala de 3 textos. O primeiro texto mencionado é o texto de Isaías. Deixa eu abrir aqui. O texto de Isaías 58, 3, 1 a 2. Esse é o texto do verdadeiro jejum que Isaías coloca lá em Isaías mesmo para a gente, tá? Em Lucas, nós temos ali a parábola do bom samaritano. E em Mateus 29, 25, você tem aí a grande profecia do fim dos dias mesmo. E é muito interessante essa profecia, vale a pena estudá-la e ler com atenção, quando Jesus profetiza como será o final dos dias, né? Ele aproveita a apresentação dele toda para falar sobre isso. Esses 3 textos são textos básicos para a assistência social da nossa igreja. A ADRA, eu vou passar uma telinha aqui para vocês, ela é a Agência Humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela quer dizer A de agência, ou de agência adventista, o D, agência de desenvolvimento, o R, agência de desenvolvimento, adventista de desenvolvimento e recursos, e o A de assistenciais, né? Então, nós somos uma agência humanitária, a da Igreja Adventista, que oferece desenvolvimento e também, no momento certo, a gente oferece recursos assistenciais. Como é oferecer desenvolvimento? Quando é que a gente oferece desenvolvimento quando ADRA? Nós oferecemos desenvolvimento quando nós oferecemos uma mudança de vida para alguém. Alguém está na pobreza, na miséria, morando na rua, debaixo da ponte, passando frio, fome, doente. E nós vamos lá, resgatamos essa pessoa desta vida, damos um curso para essa pessoa, vestimos essa pessoa, enviamos o currículo dela para um amigo nosso, para um conhecido, para que essa pessoa comece a ter um trabalho digno. Arrumamos uma moradia para essa pessoa, alugamos ali um cômodo para essa pessoa por 1 ou 2 meses, até ela se colocar na profissão dela, receber o primeiro salário e poder dar continuidade honrando a sua vida financeira, né? Então, isso é transformação, isso é desenvolvimento, né? Você desenvolve a pessoa fazendo isso. Recursos assistenciais é você entregar, por exemplo, uma cesta básica. É você entregar, por exemplo, um potinho de álcool gel. É você entregar, por exemplo, produtos de limpeza. Você entregar, por exemplo, medicamentos. Isso tudo é um botijão de gás. Doar um fogão, doar uma cama, um colchão. Isso são recursos assistenciais, assistência. Você assiste a pessoa naquela necessidade que ela está tendo naquele momento, né? O desenvolvimento, ele é efetivo. Quando você transforma a vida da pessoa e faz com que ela tenha uma vida diferente, essa pessoa foi transformada, ela alcançou um desenvolvimento, um outro nível de vida, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei, ela saiu da rua,
parou de morar debaixo da ponte, agora ela tem um quartinho que tem um banheirinho dentro, pequenininho, mas é um abrigo que ela pode dormir, descansar, refazer o seu organismo, comer com dignidade, para no dia seguinte ir trabalhar, né? Então, você causou uma transformação incrível e desenvolveu essa pessoa. Né? Isso é maravilhoso. Isso é o que o mundo precisa. Né? Os recursos assistenciais também são importantes. De maneira nenhuma eles deixam de ser importantes. Eles são muito importantes. E nós sempre teremos que atender as pessoas com recursos assistenciais. Todo começo de desenvolvimento começa com recurso assistencial. Então, naquele momento de aflição, de angústia, de necessidade, a pessoa precisa de uma cesta básica. Você vai lá e entrega. Né? O que é ruim? O que é muito ruim? Você ficar dando cesta básica para aquela pessoa por meses e anos. Muito ruim. Sabem por quê? Essa pessoa que poderia ter um potencial de desenvolvimento, ser alguém na vida, ter dignidade. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Ninguém quer pedir nada para ninguém. Ninguém quer ficar esmolando. Ninguém quer morar debaixo da ponte e ficar ali pedindo prato de comida. Ninguém quer ficar na rua dependendo que eu ou você, ou o Stanley ou a Raíssa, levemos um cobertor para ela se abrigar. Ninguém quer ficar assim. O ser humano não quer isso para si. Todo mundo quer ter uma vida digna. É vergonhoso você viver na rua. É vergonhoso você não ter o que comer. É vergonhoso, a pessoa passa vergonha. Nós que podemos ajudar, pensamos assim, não é vergonhoso, eu te ajudo, eu vou lá e te dou uma cesta básica. Eu preparo um prato de comida na minha casa e levo na tua casa. Eu faço um pão e levo para você. Não tem vergonha nenhuma. Porque nós podemos ajudar, nós somos pessoas bondosas, porque o Evangelho de Cristo já nos transformou. Mas as pessoas que estão nessa aflição, elas não pensam assim. A maioria delas se envergonha da situação. E há pessoas que têm tanta vergonha que não pedem ajuda. Passam necessidades dentro das suas casas sem dizer para ninguém que estão passando. Não tem leite, não tem arroz, não tem feijão, acabou isso, acabou aquilo. E a pessoa fica quietinha, porque está com vergonha. Tem muita vergonha. Então, quando você não faz desenvolvimento da pessoa, você ajuda a pessoa a permanecer na pobreza em que ela vive, na situação ruim em que ela está. Né? Então, ela vai ficando naquela pobreza sempre, e dependendo dos outros, dependendo da cesta básica de um, do feijão do outro, do leite do outro, do produto de limpeza, de um dinheirinho para a conta de luz, a pessoa vai dependendo, e essa dependência, a pessoa se acostuma a depender, e ela começa a achar normal depender. E aí o que acontece? Você, que está ajudando já há bastante tempo, fica cansado da pessoa. Você fala, não aguento mais ajudar. Nossa, já ajudei tanto. Essa pessoa não para de ser ajudada. A gente vive dando coisa para ela, ela nunca sai do lugar. Não procura emprego. Ela já se acomodou. Sabe por quê? Foi tanta gente ajudando por tanto tempo que a pessoa se acomoda. Tá bom assim mesmo. Sempre tem alguém aí que traz uma cestinha. Fome eu não passo. Alguém vai me dar alguma coisa. Fome eu não passo. Sabe? Isso é muito prejudicial para o ser humano. Por isso, nós temos a Adra e a Asa, que são um casamento muito bacana. Né? Porque a Adra ela vai trabalhar essa questão de desenvolvimento. A Adra pode trabalhar muito bem a questão de desenvolvimento. A Adra tem especializações para trabalhar na questão de desenvolvimento. A Asa vai trabalhar mais nos recursos assistenciais, na assistência voluntária a pessoas que estão em necessidade. Né? Então, essa diferença entre Asa e Adra, ela é fundamental que a gente entenda para que os trabalhos tenham fluência e parceria, né? Porque a Adra e a Asa, elas podem ser parceiras, mas uma tem que compreender a outra para que a parceria aconteça. Uma tem que entender a outra para que a parceria seja efetiva, para que ninguém invada a área do outro sem poder, né? Porque o que a Adra faz, a Asa não vai conseguir fazer. E o que a Asa faz, a Adra não pode fazer. E eu explico mais um pouquinho isso para vocês daqui a pouquinho. Muito bem, expliquei assistência e desenvolvimento. Vocês têm alguma dúvida, podem mandar no chat aí, se quiserem perguntar, né, Stanley? Se quiserem perguntar alguma coisa sobre assistência e desenvolvimento, vocês podem enviar,
que eu respondo para vocês. Acredito que tenha ficado claro. Eu tentei explicar de maneira bem simplificada para que vocês possam compreender, tá bom? Deixa eu ver aqui o próximo tópico. Muito bem, então aqui, nós voltamos aqui. O nome do serviço social prestado pela Igreja Adventista é a ASA, que é o voluntariado da ASA, tá bom? A ASA é somente serviço voluntário. A ASA não trabalha projetos grandes. A ADRA, ela sempre vai trabalhar por projetos. A ADRA não trabalha, eu vou ali hoje e vou fazer uma doação. A ADRA não, a ADRA planeja, ela faz um projeto. Eu vou fazer assim, 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 assim. Esse é o meu começo, o meu meio e o meu fim. É um projeto, tá bom? A ADRA sempre vai ter projeto. A ADRA trabalha assistência também, é bom eu dizer isso para vocês. Nós fazemos assistência. Sabe quando que nós fazemos assistência? Quando nós estamos numa situação de crise, numa situação de calamidade, numa situação de emergência, a gente trabalha projetos. Então, trabalha assistência. Então, por exemplo, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo no nosso país, nós somos o epicentro da pandemia no mundo. E também, aqui São Paulo, o epicentro do Brasil. O principal local, o local mais afetado, São Paulo, do mundo, o Brasil. Somos a bola da vez aí na pandemia. Quando nós estamos falando de uma situação de epidemia, pandemia, uma situação de crise, calamidade, a ADRA entra com assistência, com entrega de cestas básicas, com entrega de álcool, a ADRA entra nessa hora. É o único momento que a ADRA faz assistência. A ADRA não entrega cestas básicas sistematicamente. Então, por exemplo, vai lá na ADRA todo mês buscar uma cesta. Isso não existe na ADRA. Tá bom? Se você for na ADRA buscar cesta básica, você não vai encontrar. Nós não vamos ter cesta básica para você. Quem vai ter cesta básica é a ASA. O tempo todo a ASA vai prestar assistência. A ADRA só em momentos de crise, calamidade pública, pandemia, como nós estamos vivendo agora. Silvana, mas se eu tiver com muita fome e eu for lá, vocês não vão fazer nada por mim? Vamos sim, com certeza nós vamos fazer alguma coisa. Eventualmente sim, mas não é a nossa prática, nós não fazemos isso o tempo todo. Porque se nós fizermos, não precisa da ASA, não é? A ASA faz esse papel. Então, como a ASA faz, a ADRA não faz. Combinado? Deixa eu ver aqui o próximo ponto que eu tenho para falar para vocês. Uma outra coisa, a ASA, ela pode, por exemplo, fazer uma classe bíblica. Olha que legal, né? A ASA, ela pode usar o método de Cristo. A ASA tem o privilégio de poder usar o método de Cristo, muito legal. Porque a ASA, ela vai fazer o bem para as pessoas, praticar atos de bondade. E quando eu falo ASA, eu incluo todos os membros da Igreja Adventista, inclusive os desbravadores. Todo mundo é ASA de alguma maneira, né? Então, todo mundo trabalhando do mesmo jeito. Vai lá, atende a pessoa, pratica atos de bondade, a pessoa passa a confiar em você e a olhar a igreja com bons olhos e falar, nossa, a Igreja Adventista é muito bacana, eu estava precisando e quando eu mais precisei, foi a Igreja Adventista que me atendeu, foi a Igreja Adventista que cuidou de mim, foi a ASA que cuidou de mim. Os desbravadores e a ASA vieram aqui na minha casa, consertaram o meu telhado, que chovia mais dentro do que fora. Eles vieram aqui consertar. Nossa, eles são incríveis, eu gosto muito deles. Pronto, você ganhou a confiança deles. Né? Fez tudo isso, ganhou a confiança. Ganhou a confiança? Agora você pode oferecer uma classe bíblica. Você pode falar, olha, nós estamos ajudando muita gente. E todas as pessoas que nós estamos ajudando, agora nós queremos apresentar um grande amigo nosso. E nós vamos ter uma reunião na nossa igreja, no dia tal, no horário tal, para apresentar esse nosso grande amigo. E aí, então, faz essa reunião, chama essas pessoas assistidas e apresenta quem? Jesus para essas pessoas, não é? Agora, a ADRA pode fazer isso, Stanley? A ADRA não pode fazer isso. A ADRA não pode. Silvana, a ADRA não pode falar de Jesus? Pode falar, e a gente fala. Mas a ADRA não pode fazer isso o tempo todo. A ADRA não pode, por exemplo, ter uma classe bíblica. Não pode. Sabe por quê? Porque a ADRA, ela tem parcerias públicas, né? E quando a gente trata de parcerias públicas, a gente tem os interesses da ADRA e os interesses do governo, né? E o nosso país é um Estado laico. O que é um Estado laico? O Estado laico é onde todo mundo pode praticar a sua fé, seja ela qual for, não tem uma religião definida aqui no Brasil.
Qualquer um pode praticar a religião que quiser. Todos são livres. E dentro dessa liberdade, a ADRA não pode colocar a religião adventista do sétimo dia, porque nós temos uma parceria com o Estado que é laico. Né? E se nós fizermos isso, nós temos problemas, como, por exemplo, corte de verbas públicas, nós podemos ter também os nossos registros cassados, né? E sem os nossos registros, nós não podemos trabalhar. Né? Então, não podemos trabalhar em parceria com a prefeitura e com o governo do estado ou com o governo brasileiro, nós não podemos. Com grandes multinacionais, também eles esperam que nós não estejamos fazendo o que se chama proselitismo, que é pregar a nossa religião e tentar fazer com que as pessoas sejam da mesma religião que nós somos. Né? Então, isso a ADRA não pode fazer. Mas como a ADRA não pode, a ASA pode, ai, que parceria maravilhosa, porque se a ADRA não pode, a ASA vai lá e faz. Olha que bárbaro que é isso. Então, se nós temos a ADRA e a ASA trabalhando em conjunto, sempre uma vai completar a outra. Entenderam? Deixa eu ver o que é que falta aqui, Stanley. Eu acho que eu estou terminando, né? Vocês têm aqui um item prático, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Bom, aí vocês vão fazer um item prático perguntando como é que vai ser os projetos que vocês têm na igreja. E o quarto, planejar um projeto de serviço comunitário com a unidade do clube. Isso é maravilhoso, gente. Façam projetos comunitários sempre em parceria com alguém. Sabem por quê? Porque juntos nós somos mais fortes, muito mais fortes. Então, quando você faz parceria com a ASA da igreja, né? Ministério da Mulher, Ministério de Aventureiros, seja qual for o ministério da igreja, vocês jovens, né? Você juntando as forças, nós somos muito mais fortes. Né? Então, façam uma parceria e façam um projeto comunitário bem bacana que vai dar certo. Eu vou passar para vocês aqui na tela o restante dos slides para vocês conhecerem melhor a ADRA. Então, a ADRA é uma agência humanitária global, presente em mais de 130 países e atua em prol do desenvolvimento comunitário para um mundo mais justo e igualitário. Né? Nós estamos ali, olha, na África, essas pessoas são assistidas pela ADRA e elas são lá da África, né? Oriente Médio também temos ADRA trabalhando, olha lá as pessoas do Oriente Médio, né? Estão sendo orientadas ali. Nós temos áreas de impacto, nós trabalhamos por áreas de impacto. Aqui em São Paulo, nós trabalhamos algumas dessas áreas, em outros estados, outras áreas, e conforme a necessidade da localidade onde a ADRA está, é o tipo de área de impacto que nós trabalhamos. Então, tem a saúde comunitária, trabalho com crianças, nós trabalhamos nos núcleos da ADRA, aqui em São Paulo, aqui na Paulistana, cursos de geração de renda também trabalhamos, justiça social, lutamos por isso, equidade de gênero, homem e mulher com igualdade, segurança alimentar, água, saneamento e higiene, respostas à emergência, nós temos aquela carreta maravilhosa que talvez você já conheça, agricultura e meios de subsistência, em alguns lugares nós trabalhamos isso, para que as famílias tenham o que comer. Né? Alguns lugares nós trabalhamos também com saneamento de água para que a pessoa tenha o que beber, especialmente na África, esse trabalho é feito pela ADRA, né? No Brasil, nós estamos desde 1984, nós estamos presentes em 13 estados. Na Paulistana, nós temos cerca de 3.000 atendimentos por ano, né? E trabalhamos com núcleos de desenvolvimento aqui na Associação Paulistana, tá bom? São programas que visam o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, jovens, adultos e até idosos da comunidade local, através da ampliação do seu universo cultural, artístico, informacional, social e cognitivo, que é a sua inteligência, né? Respostas à emergência, olha aí a nossa carreta que bonitona que ela já esteve aqui em São Paulo, né? E ficou bem bacana ela participando aqui, foi demais, foi muito bacana mesmo, ficou aqui 15 dias em São Paulo, e logo, logo nós vamos trazer ela de volta, e vai ser muito legal de novo, e vocês vão poder participar com a gente. No Equador... Oi, Stanley. Eles não estão conseguindo ver a tela, sua tela. Ah, tá bom. Então tá, então eu só vou falando, tá bom? Eles pediram, eles queriam ver, só que eles não estão conseguindo ver. Você não compartilhou? Eu compartilhei. Deixa eu ver aqui se está certo. Espera aí, Stanley. Espera aí. Pior que eu compartilhei, está no Keynote.
E aí eu não sei. Stanley, infelizmente, isso aqui... Peraí. Tenta de novo compartilhar. Vou tentar de novo. Peraí. É que ele está no Keynote, eu estou salvando para o PowerPoint. Peraí, que agora vai dar certo. Deu certo, Stanley? Vê aí para mim. Deu? Beleza. Então, vamos começar de novo. Vou falar bem rápido, tá? Então, a ADRA, ela é a nossa agência humanitária, presente em mais de 130 países, atuando em prol do desenvolvimento comunitário e da construção de um mundo mais justo e igualitário, né? Na África, olha, essa foto aí é da África, são pessoas assistidas pela África, que são lá da África. Opa! No Oriente Médio, olha as pessoas aí sendo orientadas no Oriente Médio, né? A ADRA dando orientações para essas pessoas lá no Oriente Médio. Olha, nós temos áreas de impacto, tá vendo? Essas áreas de impacto, saúde comunitária, crianças, geração de renda, justiça social, equidade de gênero, segurança alimentar, água, saneamento e higiene, respostas à emergência, agricultura e meios de subsistência são áreas que nós trabalhamos na ADRA. Todas essas áreas são áreas importantes, que a gente atua em vários lugares. Conforme a necessidade do lugar, é o tipo de área que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, aqui, por exemplo, na Paulistana, a gente trabalha bastante com as crianças, né? Com saúde comunitária, a gente também procura ter a justiça social, segurança alimentar. Sim, Stanley? Estão perguntando aqui, Silvana, se a ADRA é a nova ASA. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ó, ADRA é uma coisa, ASA é outra coisa, tá bom? A ADRA é a Agência Humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mundial, que trabalha por projetos e com parcerias públicas e privadas, tá bom? A ASA é um ministério da igreja. A ADRA não é ministério. A ASA é um ministério da igreja, igual existe o Desbravador, o Ministério da Mulher, o Ministério da Criança, Diaconato, esses ministérios todos. A ASA é um ministério. A ADRA não é ministério. A ADRA é uma agência humanitária, é uma ONG. A ADRA é uma ONG. A ASA é um ministério. Fica claro assim? Será que dá para entender agora? Tá bom? Vamos lá, se tiver mais perguntas, vai fazendo, Stanley, enquanto eu vou apresentando. Então, aqui em São Paulo, nós trabalhamos mais com crianças, segurança alimentar, respostas à emergência, né? Procuramos ter horta nos núcleos em que a gente consegue ter hortas, trabalhando essa questão de agricultura e meio de subsistência, né? Opa, peraí que voltou. E no Brasil, nós estamos desde 1984 trabalhando com projetos desenvolvidos em quase todos os estados, né? São 13 estados que nós estamos aqui no Brasil. Na Paulistana, são 3.000 atendimentos por ano, né? Os núcleos de desenvolvimento fazem o trabalho que visam o desenvolvimento integral das crianças, adolescentes, jovens, adultos e até idosos da comunidade local, através da ampliação do seu universo cultural, artístico, informacional, social e cognitivo, tá bom? Nós temos as respostas à emergência. Olha a nossa carreta aí. Ela não é linda? Ela já esteve aqui em São Paulo em dezembro de 2018, ficou 15 dias aqui. Foi espetacular. E quando ela vier de novo, eu convido vocês, desbravadores, a trabalharem com a gente na carreta um pouquinho. Vai ser top das galáxias, viu? Vocês vão amar e eu também vou gostar muito, viu? No Equador, olha aí, teve um terremoto em 2016 e a ADRA estava lá no Equador. Olha aí a moça vestida com o uniforme da ADRA, andando pelos escombros, né? Normalmente, a ADRA ela pode entrar dentro do epicentro do problema, porque a ADRA tem parcerias públicas que possibilitam que a ADRA entre dentro do problema praticamente, né? Ou se aproxime muito do problema.
Então, se cair um prédio, por exemplo, é provável que a ADRA consiga entrar até lá no prédio em algum momento, porque a ADRA tem parceria. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a ADRA tem parceria com a Defesa Civil do Estado de São Paulo e com a Defesa Municipal do Estado de São Paulo. Então, nós temos aí essa possibilidade de participar ativamente de uma situação como essa. O epicentro de um problema, por exemplo, esses escombros aí, eles são o epicentro do problema, da calamidade, da catástrofe, né? Geralmente é a Defesa Civil que entra lá dentro. Em alguns países, a ADRA é autorizada a entrar também, tá bom? Porque a ADRA tem essas parcerias. A ASA não pode, a ASA não tem esse tipo de parceria. Neste caso aqui, o que a ASA poderia fazer? A ASA poderia trabalhar na arrecadação de roupas, alimentos, fazer lanchinhos para poder entregar para as pessoas que estão se voluntariando ou que se acidentaram na catástrofe, né? Pode falar, Stanley. Estão perguntando aqui se a ASA, como ela é mundialmente, mas a dúvida do desbravador porque tem país que não aceita pessoas de outra religião. Aí você vai ter que explicar novamente aquilo lá, vai lá. É assim, gente, olha, a ADRA, ele falou assim, no começo ele falou asa aí, né? Gente, é muito normal misturar asa com ADRA, viu? As pessoas misturam, às vezes até eu falo asa no lugar de ADRA. É normal, porque o trabalho é muito semelhante. Só que a ADRA ela tem uma ação mais global, é uma ação maior, e é juntar autoridades governamentais. E a ASA não é. A ASA, geralmente, a ação é local, é na igreja local, tá bom? Na ADRA, gente, ela é uma agência... E a ADRA, ela... Pode falar. E a ADRA, ela não é ligada diretamente com a igreja adventista, não, né? Por isso que ela consegue atender alguns países que a religião não entra. Exato. Inclusive, queridos, a ADRA, ela não é beneficiada por dízimos da igreja. Isso não existe, tá bom? A ADRA não recebe dinheiro assim da igreja para trabalhar, né? Nós temos que trabalhar com dinheiro nosso, com dinheiro conseguido através de parcerias públicas e parcerias privadas, através de doações. Por isso que a ADRA pede doações, viu? É por isso que a ADRA precisa de dinheiro. Porque, por exemplo, um percentualzinho dos nossos dízimos não vão para Novo Tempo? Vão para Novo Tempo. Um percentualzinho dos nossos dízimos não vão para o Hospital Adventista? Vão. Não vão para a própria associação, para as igrejas? Todo mundo tem um percentual. A ADRA não tem isso. Então, por exemplo, ele pergunta aí como é que faz para a ADRA trabalhar em países em que a pessoa cristã não é bem-vinda, o evangelho não é bem-vindo, né? As fronteiras são fechadas, se você entrar lá com uma Bíblia na mão, você é preso, né? Às vezes até morto, levado à pena de morte, né? Então, a ADRA, ela funciona assim, como ela é uma agência humanitária e ela não fala de religiões, às vezes a igreja não está no país, mas a ADRA está. A ADRA está lá, trabalhando, fazendo bem, cuidando das pessoas, usando o método de Cristo, né? Para um dia, quem sabe, conseguir falar um pouquinho de Jesus para as pessoas, né? Então, a ADRA, ela é um braço da igreja, sim, ela é, mas ela não fala disso. A ADRA, ela faz o trabalho humanitário, ela atende pessoas, ela faz as parcerias com os governos, inclusive de países em que o evangelho não é bem-vindo. A ADRA, ela faz parceria com países que jamais teriam uma igreja adventista lá dentro, né? Mas a ADRA está lá, ajudando, cuidando da população, ajudando o governo, e aí ela é bem-vinda, né? E, na verdade, a gente não fala nada, a gente fica quietinha, mas é a igreja adventista que está presente naquele país através da ADRA. Tá bom? Entendido? Vamos lá. Então, aqui no território no terremoto do Equador, né? Essa moça já expliquei. Aqui no Malawi, quando teve um tsunami lá, seguido de terremoto também, a nossa ADRA estava lá trabalhando. Esse tsunami, esse terremoto que aconteceu no Malawi, foi um grande terremoto que aconteceu ali em Moçambique também, pegou Moçambique. Né? E alguns líderes nossos até ficaram presos lá, porque estavam num evento lá e tal, mas a ADRA estava lá atuando. Tá? Aqui em Moçambique, olha, e a ADRA atendendo aí Moçambique. Se você olhar aí a jaqueta laranja do moço,
tem o logozinho da ADRA aí no cantinho, que dá para ver um pedacinho, né? Então, a ADRA trabalhando o tempo todo nesses países pobres, que precisam de muita ajuda, né? E nesses aqui, a igreja é bem-vinda, nós somos bem-vindos. Agora, lá no Oriente Médio, que eu passei por vocês, por exemplo, a gente não pode ter uma igreja, não é fácil ter uma igreja, não é assim, põe a placa de igreja adventista e abre. Isso não acontece em países assim, né? As reuniões são feitas na casa de uma pessoa, né? São pequenos grupos. Então, há uma limitação do exercício da religião adventista nesses países muito grande, né? Então, a ADRA atua nesses lugares sem problemas, sem limitações, sem restrições, fazendo trabalho humanitário exclusivamente, né? Aqui, nossos voluntários, nós trabalhamos com capacitação de voluntários também. Olha eles aqui trabalhando nas máquinas de lavar da carreta, né? A carreta tem 2 máquinas de lavar roupa, 2 máquinas de secar, são 4 máquinas no total. Essas máquinas lavam roupas, são máquinas industriais, lavam edredons, 2, 3, 4 edredons ao mesmo tempo, um monte de roupa que ela lava. É uma coisa maravilhosa. Quando aparece na comunidade essa carreta, é um benefício muito grande para a comunidade fica feliz. Muitas vezes as pessoas não têm condições de lavar um edredom, né? Porque moram em corredores ali apinhados, né? E não tem nem como estender um edredom, mas a carreta lava e seca e entrega higienizado para a pessoa. Então, assim, é uma bênção, né? Você ser bênção para as pessoas é maravilhoso. Aqui a Damares fez aqui um treinamento de voluntários para nós ano passado. E aqui é a nossa carreta. Eu vou passar um videozinho para vocês, eu acho que vai aparecer aí para vocês, inclusive com som. Vamos ver se sai. Está sem som, Silvana. Estou tentando corrigir o som aqui, Stanley, aí que deu uma mancadinha aqui. Espera aí que eu vou resolver já e pôr o finalzinho dela para vocês. Parece que ficamos sem som aí, né? Mas deu para vocês verem as imagens. Eu tentei mexer aqui, para mim estava o som normal e eu não sei como é que teria que fazer para o som aparecer para vocês. Enfim, passou, tudo bem, né? O que eu quero dizer para vocês, especialmente, é que sem o voluntariado, a ADRA não é nada. Nós precisamos de voluntários.
nas ações de emergência que a ADRA participa, nas ações de atenção que a ADRA participa, a ADRA precisa do voluntariado. E a ASA é o principal voluntariado da ADRA, né? A ASA é o principal voluntariado da ADRA. Mas toda a igreja adventista é voluntariado da ADRA. Os desbravadores são voluntários da ADRA, né? Toda a igreja adventista é voluntariado da ADRA. O que vocês têm que ter em mente para não esquecerem é que a ADRA é a agência humanitária da igreja, trabalha com projetos, com parcerias governamentais, com algo muito grande. E a ASA, ela tem uma ação local na igreja e comunidade onde ela está localizada, tá bom? Então, a ASA trabalha na igreja onde ela está localizada e na comunidade ali onde ela está. E a ADRA, ela trabalha em outro lugar, ela trabalha separado, com parcerias governamentais e privadas, né? Com seus núcleos de desenvolvimento, a ADRA faz o trabalho. Eu estou aí uma foto do Stanley. Aí, o Stanley trabalha com a ADRA com a gente, ele está rindo aí, está já bravo comigo porque eu pus a foto dele, eu nem ligo, né? E ele está aqui fazendo um filme, porque a gente está trabalhando agora com a pandemia, ninguém pode chegar perto de ninguém, né? Então, a gente está trabalhando com o núcleo online, e o Stanley está aí, ó, danado, fazendo uns filmes bacanas que vocês nem sabem como está sendo legal. Parabéns, Stanley, pela sua atuação na ADRA. O Stanley é um ótimo funcionário, tem feito um trabalho lindo na ADRA, né? E é uma pessoa que a gente quer muito bem, né? Então, aí tem uma foto de como vocês podem imaginar como é que tem sido o núcleo online, como é não ter crianças no núcleo. Então, o Stanley com a equipe dele fazem aí seus filmes e mandam no WhatsApp do pessoal dos nossos assistidos e eles assistem e se sentem atendidos pela ADRA, né? Eu quero convidar vocês a nos seguir no Facebook, a ADRA Paulistana. Segue a gente lá e curtam lá os vídeos que são feitos pelo Stanley e pelos outros núcleos que nós temos, né? Sempre tem um vídeo bacana para você compartilhar lá, e compartilhando as postagens da ADRA, você ajuda a ADRA a se tornar mais conhecida e receber mais doações. Nós precisamos das doações para trabalhar. Doações financeiras, doações de recursos, doações de itens, né? Nós sempre precisamos. Então, quanto mais conhecida, quanto mais anda a imagem da ADRA, quanto mais ela circular na internet, mais a gente tem possibilidade de ter parcerias para sucesso da ADRA e da Igreja Adventista. Então, segue a gente lá no Facebook, dá uma clicadinha ali, segue a gente e compartilha a ADRA da Paulistana para a gente poder andar muito mais do que tem andado, tá bom? Se tiverem mais alguma pergunta, estou à disposição. Silvana, então, para a gente já tentar dar uma resumida, né? Referente aos 3 versos, qual é o papel do cristão para atender às necessidades das pessoas em nosso entorno, dando uma resumida? Muito bem. Então, dando uma resumida, a gente vai ter lá o jejum de Isaías, quando Deus diz que o verdadeiro jejum é ajudar os pobres, as viúvas, as pessoas em necessidade. Então, qualquer que seja o sacrifício que você faça, nada se compara ao você atender o seu semelhante diante de Deus, tá? Então, você pode fazer 1000 coisas, mas atender o seu semelhante, cuidar dele, amá-lo, vai ser sempre mais alto, melhor diante de Deus, tá bom? Na parábola do bom samaritano, nós vemos ali nós tratamos uma questão de hipocrisia, né? Nós temos ali o samaritano, o bom samaritano, que é quem atende, mas antes dele passar, nós tivemos ali o... Ai, gente, deu branco aqui no nome dele. Deixa eu pegar aqui na Bíblia, que é mais rápido. Nós tivemos ali me fugiu o nome do rapaz aqui. Lucas 10, espera lá, rapidinho que eu já vou lá. Lucas 10, aqui, ó. Nós tivemos aqui samaritano, cadê o nome do outro aqui? O fariseu que passou antes. Gente, não consigo achar nem na Bíblia o nome dele. Muito bem, ó.
A parábola do bom samaritano, ela diz assim, ela fala que Jesus estava diante dos discípulos e de uma multidão pregando. Nessa pregação que Jesus faz ali nessa parábola, esses homens que foram encontrados pelo caminho dessa pessoa ferida estavam ouvindo Jesus falar. Né? Então, quando Jesus começa a falar, ele diz assim, o que está escrito na lei? Como você interpreta? Porque o mestre da lei perguntou, o que eu faço? Como é que eu faço para dar a vida eterna? Porque o mestre da lei, ele não queria ajudar o próximo, porque ele estaria imundo se ele tocasse naquele homem ferido e caído pelo caminho. Então, para não passar por um ritual de purificação, esses homens, eles não queriam tocar naquela pessoa ferida. Aí Jesus pergunta assim, que está escrito na lei, como a interpretas? E Jesus diz, esse homem diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E respondeu Jesus, disse para ele, faz isso corretamente e viverás. E ele, querendo justificar, perguntou a Jesus, mas quem é meu próximo? Tipo, não é possível que um samaritano é meu próximo. Os discípulos não falavam os judeus não falavam com os samaritanos, eles eram inimigos. Então, o que acontece? Eles não queriam saber que aquele samaritano fosse o próximo deles de jeito nenhum. Então, ele fala assim, mas quem é meu próximo? Esperando que Jesus dissesse assim, o seu próximo é todo mundo, menos o samaritano. O samaritano você não precisa cuidar, né? Mas Jesus diz para ele assim, certo homem descia de Jerusalém, Jesus conta uma história, para Jericó e veio cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram, lhes causaram muitos ferimentos e deixaram semi-morto no caminho. Descia um sacerdote, eu queria falar esse nome, descia o sacerdote, viu esse homem, olhou para ele e pensou, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vou tocar neste homem. E passou direto, foi embora. Levita. Depois veio o levita. O levita passou também. Olhou para o homem e falou, bom, eu não fiz nada para ele cair aí. Eu não toquei nele. Eu não mexi com ele. Então, eu não tenho nada a ver com isso. E aí o levita também passa e vai embora. Então, o sacerdote, que era o pastor, passou direto. O levita, que era o ancião da igreja, passou direto. Mas veio o samaritano, aquele que era inimigo dos judeus. Passou pelo homem caído, abaixou, deixou o seu animal, cuidou dos ferimentos daquele homem, pôs este homem em cima do burrinho que ele estava descendo. A estrada que eles estavam passando era uma estrada muito íngreme, 800 metros de distância, de altura, entre a estrada e o nível do mar da Galileia. Então, ele estava descendo, andando por essa estrada íngreme, onde era comum ter assaltos e pessoas ficarem feridas no caminho. Este homem desce ali, e ele vê esse homem caído e atende o homem. Ele era um samaritano atendendo um judeu. Uau, né? Uau! Um samaritano atendendo um judeu. Ele vai lá, cuida dos ferimentos, põe o homem em cima do burrinho, desce a estrada com o burrinho e o homem, chega no hospedeiro, lá no hotelzinho da cidade, e fala assim para o dono do hotel, eu tenho aqui um homem ferido, eu quero que você cuide dele. Eu vou te dar aqui um dinheiro para qualquer gasto que você tiver. Você cuida dele para mim, porque eu tenho que prosseguir minha viagem. E se você gastar alguma coisa além do que eu estou te dando aqui, quando eu voltar, eu te dou o dinheiro. Combinado? O homem do hotel pegou o homem e cuidou dele. Aí Jesus pergunta, qual desses três fez o bem? Qual desses três fez a vontade de Deus na vida deste homem? Né? Então, essa é a grande lição que a gente tem. A gente, às vezes, passa perto de um morador de rua e pensa, é um drogado. Não tem nada a ver com isso. É um bebum mesmo. Está bebendo, por isso que está aí caído. Né? Nós não podemos pensar assim. Deus espera que eu e você sejamos agentes do bem e agentes do amor. E chegamos perto dessa pessoa e atendamos essa pessoa com carinho, com amor, estendendo a mão e até trabalhando por uma transformação de vida que eu já vi acontecer, hein? Eu já vi morador de rua, que era morador de rua, virar alguém na vida. Arrumar trabalho, casa, família. Olha que coisa maravilhosa. Tudo porque um agente do bem, uma pessoa de bem, que foi um samaritano na vida dele, estendeu a mão. De sacerdotes e levitas, o mundo está cheio, o mundo está lotado, não precisa de mais um. Né? E depois nós temos aí em Mateus 25, o grande sermão de Mateus 25, que é o sermão profético de Jesus. E eu vou abrir só para ler um parágrafozinho para vocês. Mateus 25.
que diz assim, ó, 31, a partir do verso 31, que é o grande julgamento, né? Que Jesus vai separar ali os bodes das ovelhas, cada um para um lado, né? E esse vai ser o grande julgamento de Jesus. Aqui ele dá para a gente a dimensão. Como é que vai ser quando ele voltar? Como é que vai ser o grande julgamento das nossas ações, né? E aqui ele diz como é que vai ser nesse trecho. Eu aconselho que vocês leiam esses textos, tá bom? Leiam na Bíblia na linguagem de hoje, que fica mais gostoso, mas leiam esses textos. São importantes para encher o coração da gente de vontade de fazer o que tem que fazer, tá bom? Porque a gente só pode fazer o bem porque Deus coloca isso no nosso coração. A gente não faz por nós mesmos, tá bom? Deus coloca isso no meu coração, no seu coração, ele planta essa semente, e aí a gente tem vontade de fazer. Senão a gente não tem. Porque a nossa natureza pecaminosa, o mal habita em nós. Então, nós queremos fazer qualquer coisa, menos o bem. Tá bom? Ou nós queremos fazer o bem quando convém pra gente. Né? E não é assim que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz pra gente fazer o bem sempre, o tempo todo, a qualquer um que precise de nós. Tá bom? Com critério, com cuidado, tem aí regras assistenciais para seguir. Você não vai ficar dando cesta básica um ano inteiro para a pessoa, né? Tem que cuidar com essa questão de desenvolvimento, mas a gente tem que atender as pessoas, tá bom? E essa parábola do grande julgamento aqui, no finalzinho dela, no verso 41, diz assim, ó, no verso 40, vai o rei, né, no dia do julgamento, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que vocês fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Fizeram para eles? Fizeram para o próprio Deus. Né? E no verso seguinte, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu fui forasteiro e não me hospedastes. Eu estava nu e não me vestiram. E achando-me enfermo e preso, e vocês não foram me ver. Né? Então, se a pessoa está nua e precisa de roupa, nós temos que dar roupa. Queridos, isso é o que Jesus mandou a gente fazer. Não é uma opção. Nós temos que fazer. Jesus disse para você: se um desses meus pequeninos tiver fome e você não der de comer, eu vou apartar você para o fogo eterno. Porque eu não te conheço. Eu conheço aquele que faz aquilo que eu peço para fazer, que é cuidar dos meus filhos nessa terra. Por cada um por quem eu morri. Porque aquele homem que está caído lá na rua, na esquina, passando frio e fome, Jesus morreu por ele também. Né? Então, nessa situação toda, Jesus quer apenas que nós sejamos, na verdade, as mãos dele aqui nessa terra. Ele quer usar a minha mão e a tua mão para fazer o bem para o nosso semelhante. Legal? Mais alguma coisa, Stanley? Então, o de desenvolvimento e recursos assistenciais, correto? Isso mesmo. Agência Adventista de Desenvolvimento. Isso. E a assistência seria aquilo que nós precisamos como alimento. Sim, a assistência ela é feita pela ASA, sistematicamente, tá? Corte de cabelo, né? Corte de cabelo, aferição de pressão arterial, né? Isso é ASA, isso é ASA. ASA. E o desenvolvimento. O desenvolvimento é a autonomia, né? A autonomia. Dar uma autonomia para a pessoa andar com as próprias pernas. Né? É aquela pessoa que estava mal o tempo todo, não tinha dinheiro para nada, não tinha comida, não tinha roupa, não tinha onde morar, não tinha emprego, não tinha nada. Aí você foi trabalhando com ela até que ela teve tudo isso. Você desenvolveu a pessoa. Fez a vontade de Deus para a vida dela. Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. É assim que a Bíblia diz. Né? E ele quer, esse desejo de Deus é para todo ser humano, não tem exceção. Para todo mundo. Ele quer que todo mundo tenha vida e vida em abundância. Se um filhinho dele não tem, ele quer usar a mim e a você para dar para esse filhinho vida em abundância. Né? Então, aí nós vamos ser condutos de graça, condutos de bênção para essas pessoas. Né? Deus vai nos usar para abençoar. Tá bom?
Deu certo aí, Stanley? Chegou? Tá com um delayzinho, né? Minha internet deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Então, a IASA seria Ação Solidária Adventista, que seria os trabalhos nos bairros, né? Um trabalho Isso, menor, dando assistência Isso. para os moradores. Isso. Todos que estão no entorno da igreja, ali no bairro da igreja, nos bairros mais próximos, onde não tem uma igreja adventista, são as pessoas que devem ser atendidas pela Ação Solidária Adventista, pela ASA. Tá bom? Uhum. E o serviço que ela provê é cesta básica, cortes de cabelo, palestras, né? Palestras, exatamente. E dá alimento. Se não for cesta básica, pelo menos cesta de emergência, né? Que a gente chama, cestinha pequena. Sim. Raíssa, você tem alguma coisa para perguntar, para falar? Eu queria perguntar como que se faz para ser voluntário na ADRA? Para ser voluntário na ADRA, você vai preencher um cadastro. Nesse cadastro, você vai colocar os seus dados e dizer que você aceita ser voluntário da ADRA. A ADRA, ela só pode dizer legalmente que tem voluntários se você tiver preenchido esse cadastro, né? Então, para ser voluntário da ADRA, precisa preencher esse cadastro. Eu posso mandar para o Stanley e o Stanley trabalhar isso com vocês. Legal, muito bom. Você teve um pessoal que falou que quer conhecer a carreta, o pessoal tem que falar se Deus quiser, traremos a carreta aqui. Era para ter trazido já, mas não deu certo, mas vamos trazer. E quando trouxermos, vocês vão saber, porque o Stanley vai contar para vocês, né? Legal, muito obrigada, Silvana. Muito, muito bom. Imagina. Muita coisa. Eu espero que tenha sido claro. Eu tentei falar bem simples para todo mundo entender. Não, né? Caso não tenham entendido, eu faço uma nova live se precisar e a gente esclarece isso direitinho para todo mundo entender, tá bom? Foi ótimo, muito obrigada. Eu vou pedir só para, de repente, se você puder mandar esse slide, o vídeo, Mando. A gente mandar lá no grupo, né? Para eles terem o material. Mando. Muito, muito bom. Ele é pesado, eu vou mandar por link para o Stanley, aí o Stanley compartilha com vocês. Tá, legal, muito obrigada. Stanley, você vai mandar o vídeo agora? Oi? O Stanley, é que a gente preparou um vídeo com a diretora da ASA de Caucaia. Que legal. Ela explicando mais ou menos como a gente está trabalhando, né? Nesse tempo. Stanley? Ele travou. Eu acho caiu. Que ele caiu até. Mas sem problema. A gente, para vocês aí do clube, então nós vamos mandar depois um vídeo referente à questão 3, que é sobre as atividades que a ASA local aqui da Igreja de Caucaia tem desenvolvido. E para vocês responderem a questão 3. E a questão 4 foi o que nós participamos ontem, que foi do Varal Solidário. Então, lá você vai poder escrever tudo que você fez ontem, como foi, o que você doou, tudo certinho. Tem que ser bem detalhado, tá bom? E quem tiver alguma dúvida, é só ir mandando lá no grupo, a gente vai ajudando vocês. Assim que acabar a live, a gente já vai mandar o link lá no grupo do Google Forms, e aí vocês vão poder responder as questões. É bem facinho, a Ana foi muito clara, foi muito legal, vocês anotaram, né? Tenho certeza. E aí fica bem facinho de vocês responderem para vocês ganharem a especialidade. Silvana, muito obrigada mais uma vez. Imagina. Fiquem com Deus, viu? Muito obrigada, viu? Um bom domingo para você. Obrigada. Para você também. Deus abençoe muito vocês aí nos trabalhos, viu? Que vocês continuem sendo, né? Luzes resplandecentes por aí, né? Que sejam bênção na comunidade, né? Esse povo inteligente dos desbravadores. Eu fui desbravadora há muito tempo. Meu marido era diretor de clube, a gente trabalhou demais. A gente era do Clube Ômega e do Clube Pleiades, lá da Ápice, né? Meu marido fundou esses 2 clubes e a gente tem assim uma veia de desbravador assim muito forte, uma admiração muito grande por esse trabalho.
e a gente deseja muito que vocês sejam muito, 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 muito abençoados aí na região. Amém. Fiquem com Deus e eu vou saindo. Sim! E eu vou saindo então, e desejo um bom domingo para vocês. Um abração, viu? Tchau, tchau! Tchau, bom domingo.